o seu Vida e Saúde começando agora. É hora de pensar em como você pode levar a vida de maneira mais leve, de acordo com o plano do Criador para a sua vida. Já pensou? A Bíblia diz que Deus tem planos de paz, de prosperidade para a gente. Ele tem planos que a gente nunca pode nem imaginar, de tão bons que são. Então, que tal começar a seguir alguns conselhos que Ele nos dá através de sua palavra, através de pessoas inspiradas? É uma boa, não é não? E hoje eu trago aqui para você um verso da Bíblia para reflexão. Hebreus 11:1 diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E a fé é aquela coisa que a gente precisa utilizar, que a gente precisa fazer uso para fazer sentido na nossa vida. Não adianta falar da boca para fora, se a gente não acreditar, coisas diferentes não vão acontecer. E Deus é o único que consegue medir e que consegue realmente ouvir e saber quando a gente está exercitando a nossa fé. E no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a fé pode interferir na nossa saúde física. Antigamente estavam muito separadas essas duas coisas, fé, ciência, e hoje já se sabe que a fé tem um papel fundamental na promoção da saúde. O Dr. Luiz Fernando Sela está aqui com a gente, médico do estilo de vida, com vários anos de experiência com relação ao uso da fé, também aplicado na promoção de saúde. É isso, doutor? É isso mesmo, Teru. Como você falou, fé e ciência não estão divorciadas. Na verdade, elas estão intimamente conectadas. Hoje a ciência confirma os benefícios da fé na saúde física e também na saúde emocional. Queria entender, porque a gente está acostumado a ver também o ser humano setorizado, né? A gente até acabou falando aqui no começo do programa, benefício na saúde física, na saúde biológica, na saúde emocional, mas quando uma dessas áreas não vai bem, todo o corpo se ressente. Sim. A gente precisa começar a enxergar o ser humano, o nosso ser, como um ser integral. O ser humano ele tem várias dimensões. Nós temos a dimensão física, que é o nosso corpo, emocional, social, que são os relacionamentos, a dimensão espiritual, que é o nosso relacionamento vertical com Deus, e a dimensão ambiental, por exemplo, o ambiente onde nós estamos inseridos. Então, todos esses elementos, eles precisam estar em harmonia para que a gente tenha saúde plena. Quando você fala que todos precisam estar em harmonia, a gente tem a tendência, pode até pensar assim, mas isso é impossível, alguma coisa sempre parece que dá errado. E pior, quando uma coisa dá errado, parece que ela puxa várias outras numa bola de neve aí, o efeito bola de neve, o efeito dominó também. Como é que a gente pode alcançar paz ou a harmonia, essa harmonia, mesmo diante dos desafios da vida, doutor? Acho que a primeira coisa é você entender que existem essas dimensões, que saúde não é só o que nós comemos ou bebemos ou nos exercitamos, né? Não é só aquela dieta não também. É só dieta, não é só o sono, é relacionamento, é a sua fé, é a sua espiritualidade. Então isso é importante. A Bíblia já dizia que Jesus, ele se desenvolveu em estatura, em graça e também nos relacionamentos com as pessoas. Um desenvolvimento harmônico em todas as áreas. Como é que a gente pode... Como é que os pesquisadores, os cientistas estão mensurando essa questão da fé? Que tipo de elementos? Porque quando a gente fala em pesquisa, quando a gente fala em resultados, são testes que são feitos para mensurar o quanto que isso está afetando positiva ou negativamente. Quais são os mecanismos? Como é que a gente mede? Você pode medir de várias formas, né? Por exemplo, uma das medidas mais usadas é a medida de religiosidade. Então, por exemplo, quantas vezes por semana você vai à igreja, ao templo ou a uma comunidade religiosa, né? Isso mede um pouco mais daquela prática religiosa pública. Outra pergunta, quantas vezes por semana ou por dia você tem contato pessoal com Deus? Através da oração, através da leitura da Bíblia, por exemplo. Certo. Isso mede a sua religiosidade individual. E uma terceira pergunta é, qual é o impacto disso na sua vida? Você sente a atuação do Espírito Santo na sua vida? Você leva a fé para os seus negócios, a sua fé impacta nas suas escolhas. Isso é uma medida que nós chamamos de religiosidade intrínseca, ou seja, o quanto essa fé
muda quem eu sou. Você estava falando aqui no começo da nossa conversa, doutor, que a fé e a ciência não estão divorciadas. E às vezes algumas pessoas têm a tendência de achar que só a fé vale. Mas nas pesquisas que têm sido feitas, a gente percebe que pessoas utilizam a fé, ou seja, praticam a fé diariamente, mas também precisam da ciência, precisam do médico, precisam do terapeuta ali acompanhando. As duas coisas juntas é que fazem o efeito completo. Sim, é claro que Deus pode operar milagres sobrenaturais, né? Acho que todos já soubemos de pessoas que foram curadas, né, de uma forma milagrosa ou sobrenatural. Nós acreditamos que existem os milagres, mas Deus não faz aquilo que nós devemos fazer. Deus não obriga você a comer certa coisa, Deus não te tira da cama para fazer atividade física, Ele não te obriga a dormir mais cedo. Essas coisas são escolhas individuais. Legal. Né? Buscar o médico, buscar os recursos que existem hoje disponíveis para o tratamento de alguma doença, isso não anula a fé. Legal. Isso anda em paralelo com a fé. Complementa, né? Uma coisa acaba complementando a outra. Agora, com certeza, como o doutor disse aqui, você já viu alguém ou conhece a sua própria história, conhece do seu ponto de vista a atuação do divino. E a gente vai conhecer agora a história que o Murilo foi até Mogi das Cruzes para conhecer essa história de fé e cura. Você provavelmente já ouviu alguma frase que diz que a fé remove montanhas. Ou talvez já ouviu alguma música que fala que a fé não costuma falhar. Mas quando a fé, ela tem algo a ver com a cura física de uma pessoa, você acredita que isso é possível? Você agora vai ver uma história e eu quero que no final você tire suas próprias conclusões. Então, a gravidez do Júnior foi muito tranquila, normal, não tinha nada. E só que no dia dele nascer, ele aspirou líquido, né? Então, teve que ir para a UTI. E lá na UTI, com 7 dias que ele estava com sonda, elas foram tirar a sonda para dar mamadeira. E ele engasgou com a mamadeira. Aí teve parada cardíaca e respiratória. E 12 dias depois ele teve de novo. E ficou bastante tempo parado, né? Aí os pediatras da UTI chamou a gente e falou assim para mim, olha, a gente já fez tudo o que podia por ele. Hoje, agora, se ele for forte, ele vai viver. Se ele não for, ele vai morrer. E se ele viver, ele vai ficar em cima de uma cama, porque ele ficou muito tempo parado e com certeza afetou o cérebro dele. E aí ele ficou mais 23 dias na UTI. Aí quando saiu de lá, o médico falou assim, sua vida vai ser fisioterapia, terapia ocupacional, neurologista, ortopedista, e você não vai poder parar, porque ele vai ser totalmente dependente de você. E assim foi, com 1 mês que ele saiu, nossa vida era essa, a gente saía todo dia às 7 horas da manhã e voltava todo dia às 5 horas da tarde. O médico falou que ele não ia caminhar porque ele ficou muito tempo parado. E ele era bebê, então ele falou, só vai ver com o passar do tempo, porque até ele começar com a fase de ter que entrar, gatinhar, andar, você vai ver o progresso dele. E não tinha progresso. E o médico falou, a gente vai marcar uma cirurgia. E eu fiquei feliz, porque eu falei assim, nossa, agora meu filho vai andar. Eu falei, então doutor, ele vai andar? O médico olhou para mim assim e falou, olha mãe, cirurgia, o caso do seu filho é uma loteria. Como ele pode andar, ele pode ficar em cima de uma cama. Eu saí de lá arrasada e eu cheguei em casa e eu dobrei meu joelho. Eu orei muito, eu fiquei umas 3 horas orando. Nessas 3 horas eu orei, eu briguei com Deus e eu clamei. E eu posso te falar que ele me ouviu naquela semana. Porque naquela semana que o médico já tinha dado todos os documentos para fazer a cirurgia, os exames, ele começou a andar. Aí eu voltei lá e falei, ó, doutor, você me deu os exames para ele fazer, mas ele começou a andar. O médico falou assim, não tem como ele ter começado a andar. Ele falou, mas ele começou a andar. Ele falou assim, mas como que ele começou a andar? Eu falei, eu mostro para o senhor. Aí eu coloquei ele em pé e ele foi andando, sorrindo até o médico e voltou andando até mim. Aí o médico falou assim, olha mãe, não tem como o seu filho ter começado a andar sem ter sido um milagre, porque não tinha condições dele andar sem fazer essa cirurgia. Meu nome é Márcio Anchieta Júnior, tenho 25 anos e sou estudante. Se você clamar, mesmo que você pense que Deus não está ouvindo, que Deus ele está longe, mas Ele está aqui do lado. Eu acredito que a fé pode curar, porque eu sou uma prova viva disso. Então eu louvo a Deus todos os dias, porque cada dia Ele mostra o amor dele por nós
E cada dia Ele mostra que Ele, apesar de a gente não merecer, porque a gente não merece nada, Ele é fiel o tempo inteiro. Muito bonito, doutor. A gente vê que os benefícios da fé vão muito além do que a gente pode sonhar ou imaginar. Fala um pouquinho para a gente dos benefícios de quem pratica, de quem realmente escolhe confiar. Bom, os benefícios eu vou dividir em duas partes. Primeiro, os emocionais. As pessoas que têm fé, uma prática religiosa, elas têm menos depressão, menos sensação de estresse, elas têm melhor sensação de bem-estar, elas vivem mais, elas têm menos chance, por exemplo, de usar bebidas alcoólicas ou cigarro, porque elas acreditam que isso não combina com a vida delas, né? E na área física, elas também têm benefícios, Teru. As pessoas que têm fé têm pressão arterial mais baixa, têm menos risco de ter doenças cardíacas, têm uma melhora nos hormônios do corpo e também na função do sistema de defesa. Até a imunidade funciona melhor de uma pessoa que tem fé. Olha que maravilha! Tudo isso que ele está falando aqui, gente, é tudo baseado em pesquisas que estão, assim, a todo vapor. Muita gente, muitas universidades pesquisando o fator fé na promoção de saúde. Agora, tem gente que parece que já nasce com essa facilidade de depender de Deus, de buscar Deus, de gostar das coisas realmente do relacionamento com o Eterno. Outras pessoas, no entanto, sentem dificuldade de exercitar a fé ou de desenvolver a fé. Você tem algumas dicas que podem ajudar, doutor? Tenho sim. Em primeiro lugar, todo mundo pode ter fé. Tem gente que fala assim, mas eu não tenho fé. Todo mundo nasce com uma quantidade de fé e nós podemos desenvolver essa fé como se fosse um músculo, né? Fazendo musculação para essa fé se fortalecer. Então a gente vai ver aqui algumas dicas que as pessoas podem seguir para aumentar essa fé e o seu nível de contato com Deus. Em primeiro lugar, né? Fala-se que a oração é a respiração da alma. Então, assim como a gente precisa respirar para oxigenar o corpo e os pulmões, né? Nós precisamos também oxigenar a nossa vida espiritual através da oração. A oração é o momento em que nós abrimos o coração a Deus como a um amigo. E ela tem sido mostrada como um grande recurso, especialmente para pessoas muito angustiadas, ansiosas, que precisam gerenciar o estresse. Quem nunca orou, como é que pode começar? Conversa com Deus como se Ele fosse um amigo, né? Fala com Ele o que você está sentindo, fala o que você está passando, agradeça pelo que Ele já tem feito na sua vida. É um bom começo. E depois peça também algo que Ele possa fazer por você. Tá certo. Em seguida, vamos ver aqui qual é a outra maneira de desenvolver fé. Buscar ajuda. Busque a ajuda de pessoas que já têm fé. Pessoas que você crê que são mais espiritualizadas, digamos assim, que têm mais comunhão com Deus, mais contato, pessoas mais experientes. Quando a gente usa essas pessoas como nossos mentores, né, ou como nossos guias espirituais, essas pessoas podem nos ajudar a enxergar o papel da fé na nossa vida. Elas podem contar testemunhos, depoimentos, respostas de oração, ou seja, elas podem nos dar dicas valiosas para desenvolver a nossa fé. Muito bem. Você já falou disso aqui, doutor, mas eu queria que você reforçasse um pouquinho sobre ler a Bíblia. Uma das coisas mais importantes no desenvolvimento da fé é você entrar em contato com escritos inspirados, como a Bíblia Sagrada, por exemplo. Se a oração é o momento em que você fala com Deus, a leitura da Bíblia é o momento em que Deus fala com você. E lá nós começamos a aprender valores, o perdão, a gratidão, a compaixão, a bondade, o serviço e todas essas virtudes e esses valores que nós desenvolvemos na nossa vida promovem o bem-estar emocional e também o bem-estar social. Aqui a gente tem uma dica também muito valiosa para desenvolver a fé. Você falou sobre pessoas, né, mais experientes, mas uma organização também vai ajudar, um direcionamento. Sim, nós vivemos numa época, Teru, em que infelizmente as pessoas não gostam mais de congregar em uma organização religiosa ou ir à igreja. Elas acham que elas podem ter o relacionamento com Deus em casa. Mas os estudos mostram que as pessoas que vão à igreja regularmente, né, uma vez por semana, por exemplo, elas têm riscos muito menores de ter vários tipos de doenças. E uma das explicações está no apoio social. A comunidade religiosa, uma comunidade de fé,
ela é onde você faz amigos, você conhece pessoas, onde você busca suporte nos momentos de dificuldade. Isso você não consegue em casa sozinho. Verdade. Duas cabeças pensam melhor que uma, né, doutor? Sim. Ó, a gente tem aqui também o envolvimento em trabalhos voluntários. Isso aumenta a fé? Sim. Nós sabemos hoje, por exemplo, que uma pessoa que recebeu, por exemplo, um bônus da sua empresa, se ela gasta o bônus com ela fica menos feliz do que se ela gasta esse bônus para comprar um presente para alguém que ela ama. Então, o serviço ao próximo, ele produz bem-estar na pessoa que recebe, mas também em quem pratica a boa ação. Então, aquela frase de que é melhor dar do que receber, ela tem hoje uma validação científica. Um valor precioso. E por último, aqui, mas não menos importante, converse com pessoas que você admira. Eu acho que isso é muito importante também, né? Nós precisamos de mentores ou de pessoas que possam nos ajudar. Então, observe pessoas à sua volta que tiveram um sucesso na sua vida. E quando eu falo sucesso, eu não falo só da área financeira, mas um sucesso nos relacionamentos, um sucesso na saúde, pessoas felizes que sabem viver. Veja como a fé dessas pessoas impacta positivamente no estilo de vida que elas têm e aprenda com esses exemplos. Doutor, agora talvez a gente esteja falando com algumas pessoas que não tiveram uma experiência muito positiva com o desenvolvimento da fé. Talvez por uma experiência com alguém. Muitas possibilidades podem ter dado errado. Como recomeçar? Eu acho que a gente tem que dar uma oportunidade. Nem sempre a gente consegue tudo de primeira na vida, né, Teru? Não só na parte da fé ou da experiência religiosa, mas em tantas outras coisas, né? Eu acho que sempre é uma oportunidade da gente recomeçar. Legal. Agora é o seguinte, você que está começando, você que não sabe direito como de que maneira começar? O doutor falou aqui de começar com uma oração, falando como se estivesse falando a um amigo. Visitar uma igreja ou uma organização religiosa ajuda também, porque lá você encontra pessoas que também podem estar passando por dificuldades ou problemas parecidos com os seus. Mas eu acho que nada substitui a minha experiência. A gente não pode se apoiar somente na fé desenvolvida em conjunto, em comunidade, né, doutor? É fundamental, Teru, você ter o seu relacionamento com Deus. Ouvir histórias de pessoas é legal, conversar com pessoas experientes é importante, mas é a sua experiência com Deus que vai fortalecer a sua fé. Então, se você ora e tem respostas de oração, se você enxerga Deus trabalhando na sua vida, se você identifica a providência de Deus abrindo e fechando portas para o seu caminho, todas essas coisas desenvolvem uma experiência real com Deus que vão fortalecer a sua fé. E aí, quando alguém fala assim, Deus não existe, você vai falar, existe sim, porque eu enxergo a atuação dele na minha vida. E é interessante que a vida do cristão, a vida daquela pessoa que acredita, que desenvolve a fé, ela não é um mar de rosas. Ela continua tendo desafios, ela continua tendo alguns problemas para enfrentar. A diferença é que ela não se sente sozinha nesse mar de problemas. Exatamente. Ela sente que ela tem uma força extra e talvez isso seja muito visível naqueles pacientes que estão se recuperando, mas que desenvolvem fé ou que desenvolveram fé ao longo da vida, né, doutor? A gente sabe que nas grandes catástrofes, como num tsunami, num furacão ou mesmo na queda das Torres Gêmeas, a maioria das pessoas, mais de 90%, buscou a fé como seu primeiro mecanismo de suporte. Mesmo aqueles que antes diziam-se ateus. Sim, até os ateus fazem oração no momento da dificuldade. E as pessoas com uma doença grave, como um câncer, muitas vezes a doença acaba sendo uma forma dessa pessoa se reconectar com Deus. Que bom, que maravilha que Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente parece querer distância das coisas que estão relacionadas a Ele, porque se Ele desistisse da gente como a gente desiste das coisas facilmente, a gente estaria perdido. E olha, a segurança, a paz que você encontra quando desenvolve essa fé não tem preço. Pessoas de grande importância, pessoas bem-sucedidas, que não têm essa fé, sentem um vazio enorme que só pode ser preenchido com a presença de Deus. A gente foi criado para ter esse relacionamento, então nada mais vai substituir, né, doutor? É verdade, muita gente sente que falta alguma coisa na vida delas e procura preencher com trabalho, com dinheiro, com viagens, com compras, com bens materiais, mas a gente não preenche um espaço do tamanho do infinito que só Deus pode preencher com coisas deste mundo que são coisas finitas. Com coisas finitas.
realmente vale a pena investir na fé, investir no conhecimento e receber os benefícios para a sua saúde integral. Doutor Cela, obrigada, viu, pela participação aqui no Vida e Saúde hoje. Obrigado você. A gente faz um rápido intervalo e Dr. César volta aqui no próximo bloco falando um pouquinho para a gente sobre inteligência emocional. Você precisa se desenvolver nessa área também. E ainda hoje, o chefe André Berti ensina a fazer esse delicioso risoto de abobrinha fit. Olha aí! E se prepara para fazer com a gente logo depois do intervalo.